E eu já quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Eliana? Essa pergunta é bem difícil, mas, eu acho que uma das lembranças muito quando eu era criança, é minha mãe me trocando fralda. Ah, chega lá trocando você com outra criança. Eu não quero mais a Eliana, não. Eu acho que eu vou querer o Rubens. Parecia. Trocando a fraldinha, bonitinho. Mas você lembra, assim, dessa imagenzinha das suas pernetas, assim, ela trocando? Eu lembro do rosto dela, na época era fralda de pano, né, e eram uns alfinetões desse tamanho, assim, ó. Eu lembro da cena, ela com o alfinete não é tão romântico, com o alfinete aqui, assim, e eu lembro da cena dela, tipo, me embrulhando, assim, né, e com o Sim. alfinetão, e daí pegava o alfinete e prendia toda aquela emaranhado de fralda. Tenho essa cena, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, bonitinho isso. Guga? Eu acho que é da Copa de 78. Eu sou de 76, que sou bem conservado, mas eu acho que foi que eu lembro de ver a Copa de 78, mas talvez seja uma ficção na minha memória e seja até a Copa de 82. Mas 82 eu lembro bem. Valdir Pérez, Leandro Oscar, Luizinho Gina, Falcão, Sócrates, Zico, Cerezo. Mas eu acho que é a imagem da Copa de 78 na Argentina. Boa. Cris? Ah, interessante essa história de lembrar da mãe, né? Eu lembro do rosto da minha mãe, lembro do colo. Eu mamei até 2 anos e pouco, né? Então, assim, também alarga esse campo da memória, né? Mas eu lembro desse tom rosa, meio flu. A mamãe é uma mulher muito clara, e eu me lembro do colo dela. Assim, é um lugar assim de refúgio até hoje. Assim, essa é uma lembrança refúgio. Sempre que a vida fica meio estranha, eu lembro desse lugar que é quente e rosa, e de um rosto assim que é, é meio mamãe pássaro, né? Você tem aquela sensação do feeding, né? Ela tá ali te alimentando, né? E aí, se puder voltar, pode voltar de qualquer jeito. Você quer voltar como pra vida, hein, Guga? Eu queria ser atleta olímpico, queria ter disputado Olimpíada no polo aquático. Olha, um atleta do polo aquático. Eu joguei polo. Daí, se puder, teria sido treinado mais sério e ter sido medalhista no polo aquático. Boa, boa. Cris? Ah, meu amigo, eu acho que eu tive tanta sorte na minha vida de poder ser essa contadora de histórias e ter vestido tantas peles em cima da minha pele. Eu acho que, não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas assim, depois de 45 anos de carreira, eu já fui tanta gente que... Gente, eu tenho certeza que eu não gostaria de voltar a ser, não. Eu gostaria de voltar sendo sei lá, uma frequência, Uma talvez, assim, frequência? solta no cosmos, sabe? Curioso, gostei. Eliana? Cara, igualmente, sou muito feliz da maneira que eu tô, mas se eu pudesse voltar na figura masculina, com a essência feminina, talvez um homem feminista que lutasse mais pela igualdade, pelos direitos de todos. Pode ser desde um pai de família, pode ser desde um grande homem, de uma pessoa que possa falar pelo povo, mas eu acho que uma figura masculina que pudesse ser feminista e lutasse pelos direitos das mulheres. Boa. Acho que seria bacana. Qual foi a maior loucura que você já fez pela tua profissão, Cris? Ah, nossa, isso quase que... Bom, não deu separação, porque a separação já tinha acontecido. Foi numa gravação de um seriado, logo no começo dos seriados, teve um seriado chamado Amizade Colorida. O ator principal era o Fagundes. E nós tínhamos uma gravação na Pedra Bonita, aí no Rio de Janeiro, e uma gravação cedíssimo, e a personagem tinha que voar de asa delta. E, como todas as gravações, a gente sabe que às vezes atrasa, demora, e eu comecei a ficar encantada por aquilo. Eu falei, nossa, isso é uma coisa maravilhosa, puxa, um dia lindo. E aí, na hora da gravação, depois de 3 horas, eu falei, quem estava dirigindo era o Denis Carvalho, que eu tinha sido casada com ele, pai dos meus filhos e tal. E eu falei, Denis, eu vou voar. Ele falou, mas não vai mesmo, vão achar que eu te obriguei a fazer isso.
Eu falei, mas imagina, tá lindo, dia, sol, céu de brigadeiro, de jeito nenhum. O cara tá aqui dizendo que é seguro, eu sinto que é seguro. Você não vai, você vai escrever num papel que eu não te obriguei a voar nisso. Eu falei, imagina, não precisa, eu deixo declarado, ó, vou por vontade própria e tal. E foi maravilhoso, cara, porque eu fiz um voo com um campeão maravilhoso, aquele desejo que todos nós temos de ver esse Rio de Janeiro, que na época ainda era muito lindo, e foi lindo. Que foi um bom, voo lindo, que bom. inesquecível. Muito bom. Eliana. Tô viva. Tá viva, já tá valendo. Eliana, qual foi a maior loucura que você fez pela tua profissão? Cara, eu fiz algumas. Porque no programa ao vivo, a gente vai se imbuindo daquele, nossa, tá dando certo, tá rolando, vamos fazer. E aí eu recebi, o Beto Carreiro ia muito ao programa, naquela época que eu nem julgo a época, né? Mas hoje a gente não tem, não deve ter animais em circos, etc. Mas ele levava os animais. Então eu já entrei em jaula de leão. Um elefante já passou por cima de mim, eu deitei no chão, ele passou por cima de mim. E na África do Sul, eu já mergulhei com tubarões brancos. Então, acho que eu já fiz algumas loucuras, viu? Que Tá poderia bom. ter dado ruim, como falam nos dias de hoje. Graças a Deus, nada de mal aconteceu, eu estou por aqui. Deu certo. Guga? Acho que foi para a Síria entrevistar o Bashar al-Assad, o líder sírio, o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, ainda antes da Guerra Civil, mas pegar um avião e ir para a Síria e entrevistar uma pessoa, e aí isso me marcou muito, porque depois ele virou essa figura global pela Guerra Civil da Síria, por todo o drama, e conhecer pessoalmente aquela pessoa e ver como ele é, porque na verdade quando você está pessoalmente com o Bashar al-Assad, ele lembra uma girafa, né? Que ele é alto, com o pescoço assim meio inclinado, e é um nerd, ele é bem nerd, o jeito dele de nerd, com uma timidez, e pensar que essa é a figura, é esse ditador ao mesmo tempo, que daí é muito complexo, que você vê mesmo que é o ser humano, porque ali ele parecia um médico, que ele é, né? Ele é oftalmologista, se for pensar, um oftalmo, que virou esse ditador, altão, pinta jogador de basquete, e fanático pelo Sócrates, pelo jogador de futebol Sócrates da seleção brasileira e pela seleção de 82, queria até saber que o Sócrates era médico, ele tinha uma grande admiração pelo Sócrates, que ironicamente era um grande democrata. Da democracia corintiana. Democracia corintiana. Então é isso aí, mas para entender o ser humano, que era aquele cara que parecia uma girafa, tímido, com pinta de nerd, fanático pelo Sócrates, é o ditador da Síria, que causou toda essa guerra da Síria. Então é muito surreal. Muito louco mesmo. E aí, quando a gente é criança, a gente é meio apaixonado por algum artista, né? Alguém que a gente olha e bota pôster no quarto, tem caderno. É o nosso primeiro crush. Qual foi seu primeiro crush famoso, Guga? Simone, do Balão Mágico. Simone do Balão Mágico, Eu ia falar a Jo Penteado da novela Gata Comeu, que é a Cristiane Torlone, que era filha do Horácio Penteado na novela e namorava o professor Fábio na ilha deserta. Mas foi a Simone. Simone, o Cristiane. Eu tive, assim... Era um bailarino. Esse foi um primeiro bailarino do Opéra de Paris que dançou no Brasil. Chamava-se Cyril Atanasoff. Era um bailarino maravilhoso. O meu pai, na época, foi diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de frequentar o Teatro Municipal, assim, começo dos anos 70. E a gente assistia os ensaios antes, né, das apresentações. E é bonito, né, quando você se apaixona assim, de um lugar que você não quer ter a pessoa para você, né? A arte da pessoa que te apaixona, sim. Né? Lindo bailarino. Ótimo. Eliana? Eu já não. Eu queria ter essa pessoa para mim. Aqueles olhinhos azuis, aquele jeitinho todo especial, aquele homem, tipo, nossa, super aventura naquela moto. Eu era doida, apaixonada do Tom Cruise. Tom Cruise, pois é. Mas Tom Cruise tá dando um caldo ainda, que é isso? Vale arriscar, vale investir, vale mandar DM, que é isso? Não. O meu Tom Cruise tá aqui em casa, cuidando das crianças agora. E com quem que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Eliana? Cara, a avó do meu filho, Elis Regina.
E, de alguma maneira, eu gostaria de tê-la conhecido, de entrevistá-la, de poder ter visto de perto essa mulher que eu era uma criança, né, quando ela se foi, mas assim é uma figura que muito me representa no sentido da força da mulher e da onde ela veio, para onde ela chegou, e para mim ainda não surgiu ninguém tão genial quanto ela. Realmente eu sou muito fã da Elis. E é uma pessoa que eu nunca imaginei que eu fosse entrar no meio artístico, que eu adoraria poder ter a honra de entrevistar. Boa. Guga? O Paulo Francis, bom, adoro Manhattan Connection, até estou transitoriamente no programa, né, durante o período da pandemia, sou amigo do Caio, sou amigo do Lucas Mendes, do Pedro Andrade também, mas seria com o Paulo Francis, se ele ainda tivesse, para poder ter feito o Manhattan Connection com ele. Ótimo. Cris? O Paulo Altran, sabia, Fábio? O Paulo, ele, por conta da história dos meus pais, da EAD, de uma grande carreira longa, eu tive a oportunidade de estar muito próxima dele na minha infância. E ele sempre foi um homem assim luminoso, e um grande mestre, e assistiu espetáculos meus, estreias minhas, e eu ficava assim com aquele, sabe, aquela, nossa, que dia que a gente vai entrar no palco, de repente fazer uma novela, uma comédia, ele tinha uma pegada de comédia incrível, enfim, e isso não aconteceu, mas assim, no meu coração, assim, teria sido Paulo Altran, com certeza. Muito bom. E aí, chegou no céu, vai estar lá nossos amigos, nossa família, um monte de gente legal. Mas o que é que tem que ter no céu para você entrar, Guga? Piscina, sem dúvida alguma. Tem que ter uma piscina para nadar, senão não dá. Se não tiver piscina, tu nem pisa lá. Gostei. Eliana, o que precisa ter no céu? Cara, além do afeto de mãe, uma praia, alguma coisa que eu pudesse me conectar com a natureza. Eu ia ficar muito feliz se tivesse. Cris? Tem que ter Fernet Branca. Se tiver Fernet Branca, é o céu. Se não tiver Fernet Branca, não é o céu, nem entro. Com certeza no inferno vai ter. Então eu vou direto pra lá, feliz da minha vida. Pelo amor, tem que ter um negocinho, senão não faz sentido, né, Cris? Tem razão. Não, pro céu, só se for, porque senão vai ser uma chatice do tamanho do bode, né? Então, vamos animar esse céu, né? E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Cris? Uau, lápide? Essa é uma pergunta definitiva, né? Bom, eu espero não ter nenhuma lápide porque eu não quero ser enterrada. Isso eu já novamente deixo público, porque eu quero ser cremada. Eu também. Eu com certeza quero ser lançada lá no mar e vou correr de braços abertos para os braços do meu filho que está lá, virou partícula cósmica nos braços de Pachamama, cara. Bom, é isso que eu quero. Mas se tivesse uma frase para definir esse momento que fosse colocado simbolicamente. Aqui jaz alguém que lutou para esse planeta continuar azul. E se eu puder contribuir para isso, como uma partícula dele continuar sendo azul, a minha grande luta por esse planeta vai continuar existindo depois de mim. Boa. Eliana? Fui feliz, volto já. Guga? Bom, primeiro eu também deixo público, prefiro ser cremado. Mas se tivesse que ter uma frase, nadou na vida. Nadou. Esse nadou. E todos vocês nadaram de braçada aqui nesse programa. Obrigado de verdade pela participação, pela presença. Foi incrível ter vocês, ter todo mundo aqui.